Senhor esteja sempre convosco, queridos irmãos e irmãs, estimados camaradas. Meu nome é Ícaro, essa é a sessão da palavra dentro do canal do podcast Dois Tópicos. Lembrando que o podcast acontece todas as terças-feiras, no horário das 18 de Brasília e no horário das 22 de Lisboa, enquanto a gente estiver com o horário de verão aqui em Portugal, depois vai acabar mudando. Bom, essa parte nessa sessão do canal existe com a ideia de fazer uma leitura da palavra, da Bíblia, e trazer também uma reflexão que se encaixe, né, que faz parte de um campo mais progressista, que é a visão do canal, é a visão que tanto eu quanto a Tony compartilhamos, e dentro dessa ética socialista, dessa visão de mundo que tange pelo poder popular, pela emancipação popular, trazer também essa aproximação com a palavra de Deus, que é uma aproximação, na verdade, muito natural. Ela pula, ela sai das escrituras e basta a gente conseguir fazer esses nexos, né, esses ganchos, porque muitas vezes a palavra ela é utilizada como instrumento de poder e não é, enfim, né, nesse sentido que pelo menos para nós aparece o dom, o mistério da palavra de Deus. Pronto, a ideia então é fazer essa leitura e seguir, como no episódio anterior também, nos próximos, fazer essa leitura e seguir com um comentário, uma breve explicação, dentro das perspectivas que eu pessoalmente tenho e que compartilho também com os camaradas, que, enfim, tangem por essa via. Agora, também queria dizer que, com o tempo, é interessante que a gente traga outras perspectivas dentro dessa sessão. Então, talvez trazer leituras de outros livros, como o Corão, etc. Então, prezar por esse diálogo interreligioso e por essa posição ecumênica é interessante. A gente deve abordar isso também diretamente na parte central do podcast, das terças-feiras, porque é um tema que, enfim, toca aos dois, tanto eu quanto a Tuane, e que, enfim, a gente pode também usar, né, esse espaço para salientar essas perspectivas. Pronto, o que a gente vai discutir hoje? O tema, é a questão do trabalho, e eu separei aqui uma leitura do livro Eclesiastes, então, do Antigo Testamento. É um dos livros que eu mais gosto da Bíblia. Tenho uma memória muito vívida do capítulo 3, de escutar uma explicação do capítulo 3 na igreja, quando era criança, e aquilo me marcou, ficou muito em mim essa palavra. E entretanto, hoje a gente vai ler uma parte do capítulo 2 e uma parte do capítulo 4, mas eu acredito que, justamente por esse gosto, por essa, enfim, identificação com o livro, o Eclesiastes deve ser abordado em outros momentos aqui também. Também gosto muito dos livros de São João, tanto o Evangelho quanto o Apocalipse, as Epístolas, e a gente também deve tratar disso mais para frente. Mas por enquanto, então, que a palavra que Deus revelou hoje é justamente dentro dessa temática do trabalho, Eclesiastes, capítulo 2 e 4, começar a leitura. Capítulo 2 a partir do versículo 17 em diante. Fiquei com ódio da vida, porque tudo que se faz debaixo do sol me desagradou. Tudo é fugaz, uma corrida atrás do vento. Detesto todo o trabalho com que me afadigo debaixo do sol, porque devo deixar tudo para o homem que virá depois de mim. E quem sabe se ele será sábio ou insensato. De qualquer modo, ele será dono de tudo que eu fiz debaixo do sol, com a minha fadiga e sabedoria. Também isso é fugaz. Então fiquei com o coração desesperado por causa de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. De fato, a quem trabalha com sabedoria, conhecimento e sucesso, e depois tem que deixar seus bens para outro que nada se afadigou. Também isso é coisa fugaz e grande mal. Então, que proveito resta para o homem de todo o trabalho e esforço mental com que se afadigou debaixo do sol? Sim, os seus dias são dolorosos e a sua tarefa é penosa, e até de noite ele não pode repousar. Também isso é fugaz. Vejo a felicidade do homem estar em comer e beber, desfrutando do produto do seu trabalho. Contudo, percebo que também isso vem das mãos de Deus. De fato, quem pode comer e beber sem que isso lhe venha de Deus? A quem lhe agrada, Deus concede sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador, Deus impõe a pena de ajuntar e acumular para quem agrada a Deus. Também isso é fugaz, uma corrida atrás do vento. Capítulo 4, versículo 1. Examinei também todas as opressões que cometem, desculpa. Examinei também todas as opressões que se cometem debaixo do sol. Aí está o choro dos oprimidos, e não há quem os console. Ninguém os apoia contra a violência de seus opressores.
Então proclamei aos mortos, estes que já morreram, mais felizes do que os vivos, estes que ainda vivem. Mais feliz que os dois é quem não nasceu ainda, pois não vê todo o mal que se pratica debaixo do sol. Vi também que todo o trabalho e todo empenho que o homem coloca nas suas obras é fruto de competição recíproca. Isso também é fugaz, uma corrida atrás do vento. O insensato cruza os braços e se consome. Mais vale um bocado com lazer do que dois bocados com fadiga, correndo atrás do vento. Vi ainda outra coisa vazia debaixo do sol. O homem sozinho que não tem ninguém, nem filho nem irmão. Apesar disso, não deixa de se afadigar, nem de se fartar com riquezas. Para quem ele se afadiga e se priva da felicidade. Isso também é fugaz e trabalho inútil. Mais vale estar a dois do que estar sozinho, porque dois tirarão o maior proveito do seu trabalho. De fato, se um cai, poderá ser levantado pelo companheiro. Azar, porém, de quem está sozinho. Se cair, não terá ninguém para o levantar. Se dois se deitam juntos, um poderá aquecer o outro. Mas como poderá alguém sozinho se aquecer? Se um deles for agredido, dois poderão resistir, e uma corda tripla não se arrebenta facilmente. Mais vale um jovem pobre e sábio do que um rei velho e insensato, que não aceita mais conselho, mesmo que o jovem tenha saído da prisão para reinar, e ainda que tenha nascido mendigo no reino. Eu vi todos os que se movem debaixo do sol ficarem com o jovem que sucedeu ao velho rei, e que passou a liderar imensa multidão. Contudo, aqueles que vierem depois não ficarão contentes com ele. Também isso é fugaz e corrida atrás do vento. Pronto, irmãos. O livro de Eclesiastes ele tem esse viés um pouco de discutir uma certa ética, de uma certa percepção sobre a vida e, enfim, ensinamentos passados. Se diz que ele foi escrito por Salomão, né? E que, enfim, não se sabe, né? Na Bíblia a gente tem muita essa dificuldade de perceber quem foram os autores, ah, porque pode ter sido Salomão, pode ter sido aquele que é de fato implicado aqui no início das escrituras, nas palavras de Colete, filho de Davi, rei de Jerusalém, mas existe essa identificação com Salomão. Portanto, traz essas sabedorias, essas percepções de um homem que viveu muito e que passou por situações, experiências e que coloca perante Deus e perante a sua percepção da realidade algumas, algumas suposições. Entre elas está nessa questão do trabalho, né? E por que que é importante a gente discutir isso hoje? Por que é importante a gente conversar sobre esse tópico? Acho que para uma ética socialista, a gente acaba percebendo que o trabalho não só é um direito, mas um certo dever social. Isso é diferente de uma ética corrente, né? Uma ética dentro do sistema capitalista, que prevê que o trabalho ele é, na verdade, um privilégio, principalmente um trabalho bem remunerado, um trabalho decente, um trabalho digno, porque mantém essa lógica, né, de uma escravidão moderna, mantém essa lógica da exploração do homem pelo homem, que é o próprio cerne do sistema, enfim, do capitalismo liberal, e essa exploração do homem pelo homem é justamente aquilo que faz com que nosso trabalho se torne cada vez mais alienado e faça menos sentido, e a gente nunca senta que a gente, enfim, está construindo algo. Ou seja, é importante a gente relacionar e perceber o trabalho como isso que nos dignifica, sim, como isso que faz com que exerçamos as nossas inteligências, as nossas capacidades, nossos talentos. Entretanto, também, no mundo ideal, o trabalho é aquilo que nós entregamos para a sociedade e em contrapartida daquilo que ela também nos entrega. Hoje, o trabalho, como dito, enfim, desde que as coisas funcionam da maneira como funcionam hoje, o que não é desde sempre, mas o trabalho ele é colocado dessa maneira até mesmo penosa, em que, enfim, uma massa substancializa os, enfim, os privilégios de uma elite pequena, superior, e essa disparidade social faz com que essa massa que está embaixo esteja sendo subjugada e oprimida, como de fato é o nossa vida hoje. Entretanto, esse comentário
mais ou menos generalista, para introduzir o quê? A gente tem duas discussões paralelas e que são de extrema importância no Brasil e em Portugal. No Brasil é a discussão da jornada de trabalho, sobre o fim da jornada 6 por um. Por que que é importante que a gente favoreça o fim da jornada 6 por um e como que isso se relaciona com aquilo que está apresentado no Evangelho, na Bíblia, né? O Evangelho é o Novo Testamento. Mas enfim, aqui no Eclesiastes, o profeta, seja Salomão, seja Colete, diz: A felicidade do homem está em comer e beber, desfrutando do produto do seu trabalho. Contudo, percebo que também isso vem das mãos de Deus. De fato, quem pode comer e beber sem que isso venha de Deus? E depois, no capítulo 4, ele diz: Vi também que todo o trabalho e todo o empenho que o homem coloca em suas obras é fruto de competição recíproca. Isso também é fugaz e uma corrida atrás do vento. O insensato cruza os braços, se consome, mas vale um bocado com lazer do que dois bocados com fadiga, correndo atrás do vento. O trabalho ele não precisa ser essa coisa estafante, o trabalho ele não precisa ser algo, como dito, que nos aliena, que nos deixa em miséria, não só nessa miséria de não ter acesso a recursos, ou seja, vivendo do mínimo, sempre do mínimo, para o mínimo, mas essa miséria também espiritual, essa miséria enquanto seres humanos, essa miséria do existir, que nos põe mesmo com essa massa de produção feita, né, desse sistema para ser moída e ser colocada nessa posição de tudo que a gente tem de saída nesse mundo, de toda a sublimação que a gente tem na nossa própria realidade, é através do consumo, e através do trabalho exaustivo, e através do esquecimento, da distração. E distração não é a mesma coisa que lazer, distração não é a mesma coisa que estudo, ou que, enfim, que a gente possa passar tempo com a nossa família, com os nossos amigos, que a gente possa se interessar pelas coisas que nos interessam, ir ao templo, ir à missa, ao culto, não importa. Mas é ter esses momentos que, que sim, o trabalho dignifica, mas a nossa própria vida também nos dignifica. E esse fator da dignidade do trabalho é justamente o que está sendo colocado em causa quando a gente pensa sobre a escala. A escala 6 por um ela é desumana. A escala 6 por um ela priva as pessoas de se exercerem enquanto seres humanos no mundo. Ela priva os brasileiros de terem o mínimo que é direito sobre si mesmo, e acaba sendo justamente esse ponto quase extremo, porque, enfim, existe ainda a escravidão pela qual nós somos marcados, ah, porque nosso tempo de viver na escravidão é maior do que nosso tempo de viver na República, mas isso ainda, enfim, é uma marca, uma ferida aberta no sangue brasileiro. Mas também existe essa forma contemporânea, né, de exploração, de completa opressão, através do trabalho, da própria dignidade dos trabalhadores. Pensar que existe vida além do trabalho, pensar que existe ah, capacidade, possibilidade de que nós nos exerçamos enquanto conjunto dos trabalhadores, enquanto um conjunto mobilizado e que põe as suas pautas e impõe a sua necessidade de dignidade, é algo no qual uma visão socialista de mundo, é algo no qual uma visão mesmo cristã do mundo precisa se aliar e precisa se colocar junto, solidarizar, porque a gente, enfim, deve ser contra a violência, a gente deve ser contra ah, as opressões, as injustiças do mundo, a gente deve ser contra as guerras, a gente deve ser contra tudo aquilo que é contrário à palavra, contra os acúmulos, contra o excesso, a gente tem que ser contra a ostentação, etc. Tudo aquilo que aparece nos evangelhos, mas a gente também precisa ter essa noção de que fazemos parte de uma classe. E fazer parte de uma classe no contexto dos trabalhadores é justamente estar ao lado daqueles que são como nós. Fazer isso hoje é defender coisas como o fim da escala 6 por um, e passando aqui para Portugal é defender o fim da proposta do novo pacote laboral que está sendo projetado pelos partidos da direita, pelos grupos sectários, pelos grupos representantes do patronato, para acabar com os direitos trabalhistas, assim como aconteceu no Brasil, tem acontecido na Argentina de maneira muito brutal, aconteceu na Índia e em diversos outros países. No Brasil, a reforma trabalhista aliada com a reforma da Previdência só gerou confusão, só gerou coisas, uma piora
na capacidade dos trabalhadores de se organizarem, gerou uma piora, um retrocesso nos direitos que, enfim, já eram históricos e conquistados pela classe trabalhadora, e colocou, por exemplo, que o tempo de aposentadoria fosse extremamente estendido, possibilitou que a legislação ficasse muito mais frágil para o lado do trabalhador, e aqui em Portugal se propõe o mesmo, se propõe a imposição do banco de horas, o que é algo pouco favorável aos trabalhadores e muito mais favorável aos patrões. Se restringe o direito de greve, procura-se tornar também a legislação mais frágil para o lado dos trabalhadores, procura fazer com que os trabalhadores do setor digital, né, então da parte da uberização, se tornem também cada vez mais marginalizados, porque não dá garantias nenhuma a essa extrato da classe trabalhadora. Então, aqui em Portugal está se propondo esse pacote laboral e que os partidos da esquerda, o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda, mesmo o PS, o Partido Socialista, têm se colocado contra, as centrais sindicais têm se colocado contra. Houve uma greve geral no ano passado, em dezembro, e está sendo chamada uma nova agora para junho. Todos aqueles que estiverem escutando, trabalhadores em Portugal, enfim, puderem participar da greve, puderem fazer parte dessa mobilização, seja na rua, ou seja, mesmo ficando em casa, não participando ativamente, mas respeitando, e identificando e compreendendo a importância de se fazer essa luta, de se projetar essa pauta contra o pacote laboral, são convidados a fazê-lo, que a gente também possa se informar, entender mais ou menos o que está acontecendo e por que que essa greve é necessária, mas por que que o pacote laboral é um ataque frontal a uma economia que já está fragilizada e marcada por descompassos, por descompensações entre os trabalhadores e os patrões. Ou seja, existe um, um tensionamento para o acúmulo em Portugal, existe um tensionamento para a especulação, um tensionamento para a marginalização do trabalho e colocar justamente as frações mais frágeis da classe trabalhadora em situação cada vez mais precária, onde não existe saída, onde se vende a sua força de trabalho por qualquer coisa que aparecer em nome da sobrevivência. Isso não é justo, isso não é certo, e somente, de fato, unidos, como também está colocado aqui, ou seja, se um deles for agredido, dois poderão resistir, e uma corda tripla não se arrebenta facilmente, somente com a organização da classe trabalhadora, somente com a organização daqueles que estão interessados em defender os seus próprios direitos, ou seja, que deve ser cada um de nós, a gente pode, enfim, fazer frente a esse tipo de ataque. Existe essa burguesia, existe essa classe de poderosos supranacionais que estão presentes no Brasil, estão presentes em Portugal, no restante da Europa, no restante do mundo, e que fazem com que a gente se mantenha distraído, fazem com que a gente se mantenha exausto, fazem com que a gente se mantenha longe de Deus, longe daquilo que, enfim, sublima e dá sentido para as nossas vidas, faz com que, inclusive, a gente se veja longe da palavra. E disputar esse espaço, acreditar nesse espaço e se apegar justamente nesses ensinamentos é algo extremamente importante. Para terminar, nessa lógica, né, de pensar na greve que tá para acontecer, que eu deixo também a minha convocação, a formação aos companheiros e companheiras, eu lembro muito que a minha avó, quando eu era criança, dizia que crente não faz greve. Quando eu perguntava, né, o que que era isso, porque eu sempre via meu pai envolvido com sindicatos e tudo, e minha avó falava justamente isso. E daí esses dias eu estou justamente pensando, né, a respeito dessa formação e de como que essa moral que foi se desenvolvendo, mas também na prática se esvaziando, que é identificada com a cristandade, ela só faz com que a gente fique, na verdade, mais longe daquilo que era o projeto, enfim, de Cristo para nós, né? Porque os primeiros cristãos, eles se reuniam de maneira muito mutualista, eles se reuniam compartilhando não só os produtos e bens, mas também o próprio trabalho. E esse é o mundo que, enfim, a gente deveria também almejar. É um mundo de comunidade, um mundo de partilha, um mundo de apoio mútuo,
E quando a gente faz esse tipo de afirmação, muito baseado também nessa ética capitalista que foi sendo suplantada, ou melhor, foi sobrepondo a uma ética anterior, relacionada aos protestantes mais puritanos que vieram para as colônias das Américas, etc. Aquela tese do Max Weber, mas o próprio ritmo da acumulação, o próprio ritmo da, da competição, o próprio ritmo da ideologia dominante, foi fazendo com que essa ética anterior fosse suplantada por uma ética cada vez mais voraz, cada vez mais mortífera, de acúmulo, de projeção das riquezas, dos bens materiais, de preferência pelo capital em detrimento da solidariedade e da caridade. E, e pronto, eu não acredito que seja essa a saída, não acredito que seja esse projeto. E a partir do que a gente leu agora nos Eclesiastes e também daquilo que a gente vai lendo no restante dos evangelhos, dos livros, não parece ser também esse o projeto de Deus para nós, que nos quer ver felizes, nos quer ver que a gente possa sublimar, né? Ou seja, trazer para o sublime, trazer um plano mais transcendental para as nossas vidas, que não seja tão calcado nesse esforço atrás do vento, como diz o livro. Olha, ficou longo o vídeo, eu estava tentando fazer vídeos mais curtos, o outro também já foi bastante longo, mas é essa palavra que veio hoje. Agradeço a atenção de todos aqueles que escutaram. Como dito, pretendo continuar fazendo vídeos desse tipo, fazendo a leitura e colocando, né, nessa sessão a palavra dentro do canal Dois Tópicos. O canal é a parte principal dele. É o podcast, que acontece toda terça-feira. E deixo aqui também um abraço para minha amiga Tuane. E aí, esse final de semana, quer dizer, essa última episódio a gente teve que deixar gravado, porque ela tinha um compromisso na terça-feira, mas para o próximo a gente já volta com as lives normais. Também estamos tentando fazer ser solucionada a questão do áudio, porque a gente está com alguns problemas técnicos aí, mas estamos aprendendo e vai dar tudo certo. Obrigado mais uma vez para todos aqueles que escutaram. Se puderem fazer o compartilhamento, enviar para os amigos, deixar o like, se inscrever no canal, etc, etc. Agora que a gente está no começo, mas também posteriormente, né? Mas agora principalmente é algo muito importante porque faz com que o canal passe a ganhar corpo e a gente também pode passar a dedicar mais tempo, mais esforço dentro desse projeto. Olha, que a paz do Senhor esteja sempre convosco, deixo o meu agradecimento e até a próxima.